O Botafogo teve o alojamento das categorias de base em Caio Martins interditado pela Polícia Civil nesta quarta-feira. A decisão foi tomada para preservar a integridade e a vida dos atletas que estavam alojados no centro de treinamento. O espaço tinha rachaduras nas paredes e outras irregularidades. O clube disse que está se esforçando para atualizar a documentação do alojamento do estádio Caio Martins e que encaminhou os jovens para a sede de General Severiano. A Polícia Civil vai ouvir os responsáveis sobre as instalações e pedir uma perícia de engenheiros no local. A decisão ocorre 5 dias depois do incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jogadores da categoria de base do Flamengo. Como consequência, o clube vai ter que responder aos pedidos feitos durante uma vistoria de representantes de órgãos municipais e estaduais na terça-feira. O encaminhamento das pendências será avaliado nesta quinta, um dia antes do encontro com o Ministério Público, que vai decidir se o CT será fechado ou não. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu ainda que crianças e adolescentes entrem, permaneçam ou participem de atividades no Ninho do Urubu. Caso o Flamengo descumpra a decisão, deverá pagar uma multa de 10 milhões de reais. Para piorar, o clube suspendeu por tempo indeterminado a concentração do time profissional no hotel que fica no centro de treinamento. E antes do comentário do professor Vili, do Augusto, se quiser falar, em relação ainda a esse caso, o Vasco homenageou o Flamengo após a tragédia do Ninho do Urubu e também 7 vítimas dos temporais que na semana passada devastaram a Rocinha e o Vidigal, com referências na camisa que o clube utilizou ontem no jogo contra o Resende, no Maracanã. A bandeira do arquirrival foi estampada no uniforme cruz-maltino entre o escudo do clube e do fornecedor de material esportivo. Nas costas, há inscrições como SOS Vidigal e Rocinha, e o Vasco venceu o Resende por 3-0, professor Vila. Deve ser louvada essa ação do Vasco da Gama e tal. Agora, é incrível como é aquela coisa recorrente, mas que temos de lembrar como é que o poder público age sempre com atraso, né? Deveria ter sido interditado o CT Ninho do Urubu do Flamengo, porque tinha mais de 30 autos, né? Aquele local onde ocorreu a tragédia era o local de estacionamento, não cumpria as determinações legais, mesmo assim foi se postergando, e não adianta só colocar multa. Em certas questões, a multa você tem que interditar, porque colocava em risco a vida de pessoas, e foi a tragédia que levou à morte de 10 adolescentes de futuros jogadores do Flamengo e tal. Mas é sempre assim, o caso das chuvas, o Rio é uma cidade abandonada. Quando você olha, eu acompanho um pouco também o Rio, porque a gente tende a acompanhar a imprensa de lá, evidentemente, é uma situação terrível, é um abandono, o prefeito sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. O prefeito Conceição, é um negócio assim absurdo, é uma cidade abandonada. Agora, é bom lembrar que o prefeito não está lá porque quer, porque ele foi eleito. Então, a responsabilidade dos eleitores não é só dessa gestão. Nas gestões anteriores, o Eduardo Paes não tinha revolucionado a cidade do Rio de Janeiro. Pegue quanto dinheiro o governo federal, durante o governo criminoso do PT, mandou para o Rio. Para os Jogos Pan-Americanos, para a Olimpíada, para a Copa do Mundo. Para onde foi todo aquele dinheiro? E muito dinheiro, bilhões e bilhões de reais, o dinheiro sumiu. E só acrescentando que as camisas do Vasco foram utilizadas no jogo de ontem, serão leiloadas e o dinheiro doado para quem foi atingido pela chuva na Rocinha e no Vidigal.